sabe que o K-pop é global, o que leva muita gente a se perguntar como ele surgiu. Na verdade, para entender como esse estilo de música aconteceu e se popularizou tão rápido, nós precisamos entender um pouquinho das origens da música coreana. Oi, eu sou a Sarah. Eu sou a Natália. E esse é o primeiro episódio do Asian Room. Roda a vinheta. Então vamos começar do começo. Em 1885, um missionário estadunidense, Henry Appenzeller, começou a ensinar canções folclóricas estadunidenses e britânicas em uma escola. Essas músicas eram chamadas em coreano de changa e eram basicamente uma melodia popular ocidental, só que cantada em letras coreanas. No Hangul, né? É. Durante o domínio japonês no país, que foi de 1910 até 1945, a popularidade das canções changa aumentou porque os coreanos expressavam seus sentimentos contra a opressão japonesa da época através de música. Lembrando que essa é uma época de guerras intensas, mais precisamente o período da Primeira Guerra Mundial. E pouco depois disso nós tivemos a Guerra da Coreia também. Então imagina os tempos que eles estavam vivendo ali. Era muita coisa para se expressar, muita coisa para falar em forma de música. Uma das canções mais populares da época foi o Hyuninka, que se traduz a música da esperança. Mas os japoneses confiscavam as coleções de jangás existentes e publicavam seus próprios livros. Era basicamente uma ditadura, gente. Tipo assim, Não podia. não. A prova disso é que o primeiro álbum de pop coreano conhecido foi Impojin Sewol, ou traduzindo esses tempos tumultuados da guerra e tudo mais. Ele foi escrito por Park Chae-sung e Lee Hyuk-sek e datado de 1925, mas era basicamente músicas japonesas traduzidas para o coreano. A primeira canção pop escrita por um compositor coreano de fato é datada de 1929, chamava Nak Hwa-yu-su, por Lee Jong-suk. Não é esse Lee Jong-suk que vocês estão pensando. Eu já pensei no Lee Jong-suk, o Suki. Mas não é não. É Não um é bem. isso. É um bem senhorzinho. mesmo, é um adioshi. É um bem ajushi mesmo. Ajushi assim. Passando o período da guerra, a Península Coreana foi dividida entre Norte e Sul. A cultura ocidental ficou introduzida no país em pequenas escalas com bares de estilo ocidental e algumas músicas com clubes tocando música ocidental. Lembrando que depois da Guerra da Coreia, as tropas estadunidenses ficaram na Coreia do Sul para se proteger. Então por isso até hoje a gente vê tanta influência assim dos Estados Unidos no país. Até porque tem muito meme que fala que os Estados Unidos são pais da Coreia, né? O país da Coreia. São os pais da Coreia, porque é muita influência que eles têm lá. Tanto é que são muitas palavras que até a gente que estuda, né, que quer falar Hangul, a gente percebe, a gente consegue, tipo, nossa, mas isso aí é do inglês. Isso aí é inglês, tem muitas coisas, vira e mexe, tem muito grupo de K-pop falando, tipo assim, vamos fazer uma brincadeira que você não pode falar inglês. E eles simplesmente não conseguem, porque tem muito inglês no vocabulário deles. E é coisa tipo assim, ok, é coisa tipo assim, muito easy, muito tipo, tão besta que você acaba falando sem querer. E sem contar que todo mundo na Coreia tem um nome inglês, tipo um nome estadunidense. Então você tem o seu nome coreano e você tem o seu nome ocidental, por assim dizer. Então, tipo assim, é muita influência mesmo que eles tiveram. O menino do Seventeen, por exemplo, o Hansor, o nome dele é Vernon. É mesmo. O nome dele é Vernon, mas o nome dele que ele teve lá na Coreia é Hansor. E o Félix é Yeonbok. Yeonbok, verdade. Tem vários outros aí, ó. Tem vários. O Serviço de Organizações Unidas fez o possível para que diversas celebridades da época, como Marilyn Monroe, Louis Armstrong, visitassem os soldados da Coreia do Sul. Essas visitas despertaram a atenção do público sul-coreano. No final da década de 1960, a música pop coreana sofreu uma outra transformação. Os músicos já estavam se tornando estudantes, universitários e até mesmo graduados, e foram influenciados fortemente pela cultura estadunidense novamente no seu estilo de vida, incluindo o movimento hippie, que na época foi muito forte. Então eles produziam músicas mais alegres, ao contrário de alguns anos atrás que eram todas aquelas músicas influenciadas pela guerra, pela opressão japonesa. Agora já era uma coisa mais
alegre, uma coisa mais dançante mais mesmo. entretenimento, não era algo mais pra militar. Aí eles estavam falando da vida, a vida é linda, olha as flores, sabe? É Um dela. negócio bem Beatles mesmo. Bem Beatles, bem a coisa alegre da natureza. Isso. Um dos principais artistas da época foi o cantor Han De-soo, que foi criado nos Estados Unidos e influenciado por artistas como Bob Dylan, Leonard Cohen e John Lennon. Sua canção More John De-soo, traduzida Give Me Water, foi icônica entre os jovens da Coreia do Sul. Give Me Water, Né? do nada me dá uma água. E é muito interessante que eu tava pesquisando sobre ele. E assim, ele tinha umas apresentações muito loucas. Tipo assim, ele era muito doido no palco, sabe? E aí ele foi expulso da Coreia por causa disso. Porque ele tinha umas apresentações loucas. Coitado do Psy naquela época, então, né? Ele pegou, aí ele foi expulso, ele foi pros Estados Unidos, continuou a carreira dele lá nos Estados Unidos, pra você ver como é tudo, tipo, meio que interligado. E depois de um bom tempo, acho que em 1990, que ele conseguiu voltar pra Coreia. E aí, tipo, não sei se ele era tão famoso assim como ele era na época, mas na época, meu Deus do céu. Já em 1980 foi a época das baladas, com o primeiro artista coreano a se apresentar no Carnegie Hall, que foi Cho Yeon-pil. Ele tinha sido o vencedor do primeiro lugar do The Asia Music Forum, que era um evento que reunia artistas de 5 países da Ásia. Na verdade, foram os 5 escolhidos ali de toda a Ásia, foram aqueles 5 e ele ganhou. A partir daí, a sua música se tornava conhecida aos poucos no mundo, não só a dele, como a de toda a Coreia. E aí a gente chega no clímax da nossa história, ou seja, o surgimento do primeiro grupo de K-pop da história. Acho que provavelmente você já ouviu falar. Em 1992, seu Taejin Boys fazia sua estreia em um programa de talentos da MBC com a música Nan Arayo. E pasme, ele ficou com a música Em último lugar. em último lugar. E depois a música fez sucesso, tá? Mesmo ficando em último lugar. Ficou em último lugar, ninguém gostou, todo mundo falou mal. É, assim, ficou em último lugar dos jurados, né? Os jurados falaram que a música era ruim, mas o público foi outras histórias, entendeu? Mas os jurados, ai, quem que era o jurado? Eu ia falar que era o dono das empresas, a ID e a SM, não vai mas eles estavam no grupo. Não vai estar podendo, porque o dono da ID era o menino que tava lá. É, Eu acho que ele é por isso que ele é assim, trauma, bichinha traumatizada. traumatizado. Por isso que o Blackpink só lança um comeback a cada 2 anos. Pois é, de tudo que ele fala que é ruim. Tristeza. Ele fez a dona. música, todo mundo falou que era ruim. Aí ele ficou na cabeça, ele falou assim, então agora todo mundo que quer ver falou que é Ela ruim. vai ruim. Exato. De JYP tem dessas também. Ai, de oitinho. Os meninos, que hoje em dia já não são mais meninos, fizeram mais músicas naquele mesmo estilo, anos 90, com bastante hip hop, techno, e aí fizeram a sua carreira em cima disso. Foi, deu certo. Em 1995, o homem chamado Lee Soo-man fundou a primeira empresa de entretenimento, a SM Entertainment, que aí está até hoje, né, com um grande nome, fazendo vários grupos na indústria do K-pop. Em 1996, o ex-integrante do seu Taejin Boys, Yang Hyuk-suk, fundou a ID Entertainment, que foi a segunda grande empresa da indústria, com grandes nomes, como Blackpink e Big Bang. E em 1997, Park Jin-young, que também já tinha uma carreira como cantor, criou a sua empresa, a JYP Entertainment, que conta com artistas de renome, como Twice e Stray Kids. A gente nem fala de Twice e Stray Kids, que a gente já dá uma chorada aqui, Ai, né? nossa, nem fala. Essas 3 empresas marcaram o início de uma indústria que hoje é global. E elas foram chamadas de Big Three, ou as 3 maiores. Justo, até porque, né, foi Pelo ali amor o de começo de tudo. Foram as primeiras empresas, tipo, da vida do K-pop. E é o que tem os grupos mais famosos, né? Sim. Assim, existem vários artistas que são, por exemplo, da Cube, da Big Hit. Sim, da Pledis. Big Hit não, Hybe. Hybe. Não é mais Big Hit. E, tipo, várias outras empresas. Mas, tipo, de nome que você fala JYP, você fala ID, você fala SM, você fica... K-pop. Ok, K-pop. Você já fica Big Bang, God7, já vem Você assim, já ó. entende, você já entende do que se trata, entendeu? Vale lembrar que a indústria do K-pop sofreu uma ascensão enorme que se iniciou na Ásia. Nessa época tivemos idols gravando álbuns em japonês, mandarim e entre muitas outras coisas. Assim, foi uma loucura, porque na época eram idols, tipo assim, poucos que saíam do contexto sou coreano, faço K-pop. Eram poucos, tipo, japoneses, era tipo um monte de coreano falando japonês, falando mandarim, e tipo, era muito louco e era muito bom.
também. Era pior que Tajahauas. Mas o pior é que, tipo assim, ninguém entendia nada. E toda vez que aparecia alguém falando, em vez de a gente falar, nossa, que legal, fulano tá se esforçando pra alcançar o máximo de pessoas possíveis. Não, a gente fazia o quê? Dar risada. Transformava em meme. A gente nunca vai esquecer o Sung Jae falando Watajahau Shirushi. A gente sabe o que significa Watajahau Shirushi? Eu não sei o que significa. Eu sei. Ah, É a apresentação, né? Tipo, olá, eu sou... isso eu imaginei, mas tipo, certinho. Tajahau é oi. Tajahau. Você é eu sou. Aí você já... Então, mas eu fiquei... Não, mas tipo assim, eu fui descobrir 2 dias atrás. Justo. De tanto Até assistir então, coisa. mas aí a gente não sabe, né? Mas a nunca gente sabe. ria muito e tentava imitar. E até hoje, quando alguém fala em mandarim, você sabe falar chinês? Aí eu sei. O Tajahau. Watajahau. Lembrando que a primeira geração do K-pop foi algo meio experimental. Ninguém sabia direito o que funcionava, o que não funcionava. Então a gente teve vários estilos, vários conceitos únicos e muitas tretas também, já que muita coisa não tinha uma maneira certa de ser feita ainda. E a gente vê as consequências disso até hoje, porque até um tempo atrás a SM tava metida em processo de não sei quanto por conta de trainee, de não ter contrato e tudo mais. De escravidão. O pessoal trabalhava 12 anos sem receber um salário. Não tava nem contratada ainda, eu acho. Tava só na fase de trainee. Essa treta aí foi feia. Então. E assim, poucas pessoas, a gente mesmo não acompanhou o início disso, o começo disso. Provavelmente, quem acompanhou mais no início foi o pessoal da Ásia mesmo. E ver tudo aquilo, tipo, acontecendo e crescendo deve ter sido muito legal. Porque, querendo ou não, vivia numa bolha, né, o K-pop. Foi se expandindo pra fora da Ásia bem depois. Que foi ficar assim famoso, que as pessoas foram entender o que era, saber, procurar saber o que era, se informar. E aí, ó, já tinha acontecido as treta tudo. Ninguém se... Se fosse hoje em dia, caía no Twitter, Sungmin jogava no grupo, queria ver. Queria ver. Durava 2 minutos. E assim, vamos supor, a gente tinha o conceito hip hop, a gente tinha o conceito romântico, que era aqueles caras com o botão desabotoado até aqui, que era o SHINee, era muito disso, né? SHINee era assim. Mirotic, nossa, era maravilhoso. Saudade. Tinha o conceito das meninas fofinhas, tinha o conceito das meninas, tipo, Girl Generation, que elas estavam com aqueles bonés tudo coloridão. Foi. E tinha o conceito das meninas sexy também. E tinha a... Qual que é o nome daquelas meninas que cantava... Esqueci. AOA. AOA. É AOA. Agora, Aí eu sei que é isso. Que é isso? Que é isso. Mas assim, essa primeira geração do K-pop foi um surto mesmo. Eu acho que pra muitos coreanos deve ter sido tipo, nossa, lembra quando era assim? Que surto. Meu Deus do céu. E eu imagino, tipo, o pessoal de 1900... Aqui o pessoal de 1990, 1980. Nossa, lembra das músicas lá, Xuxa, Angélica pra dançar nas... Eu fico imaginando eles lá na Coreia, a mesma coisa. colocando as musiquinhas da primeira geração pra dançar. Nossa, deve ser muito bom. E pensar, tipo, nossa, olha essa música. Caraca, Nanarayo, eu lembro quando lançou. Eu assisti eles na TV. Foi. Gente, que qualidade ruim. Eu coloquei na televisão. Muito bonitinho, gente. Eles eram picutuchos. Não dava assim. nem pra ver a cara, que os pixels era tudo assim, grande. E era tudo assim, né? Seu Ted Boys era assim, Hot era assim. Hot era perfeito. Hot era grupo perfeito. Inclusive, até hoje. Eu tô esperando a hora que o NCT vai lançar o Nanarayo. Porque se eles lançaram Hot, eles podiam muito bem lançar o Nanarayo. Agora sim, se você é K-Popper há pouco tempo, ou se você tá entrando nesse mundo, tipo, Ásia, e quer saber mais das coisas, procura saber, tipo, das coisas que vieram antes, porque é muito da hora. Procura muito da da terceira geração pra baixo. Isso. Você vai, tipo, se apaixonar pelo mundo, do que era aquilo ali. Foi muito grande, teve muita treta, teve muita coisa e vale a pena. Vale a Tretas pena. legais, inclusive. Teorias maravilhosas que dava Os pra meninos- você passar. Os meninos do seu Taijin Boys, os meninos que não são mais meninos, né? É. Foram pro tribunal, os 3 lá, porque um tava acusando o outro de não sei o que, e aí o outro não sei o que lá. Mano, aí Pois é. teve o que foi preso. Tem muito grupo, tem muito integrante de grupo que tá preso
Pois é. Até hoje. É mesmo. Por causa de treta. Big Bang, metade tá tudo preso. Tá tudo preso. Ai, gente, que horror. Eu lembro quando eu entrava no Twitter e aí tinha lá, gente, lançou o Let It Stick novo do Big Bang. Aí era uma algema. Ai, gente, que horror. Brilhava no escuro. E eu fiquei, gente, Tadinho. isso é feio. Pior que o Top era meu... Mano, 9 acusação. 9 acusação em cima do cara. 9 acusações em um ser só. Inclusive, eram umas assim, bem bizarras, tá? Era. Você olhava pra carinha e você ficava, quê? Que tipo assim, não era coisinha, ai, ele não abriu a porta pra mim quando a gente estudava na escola. Não, menina, acorda, vamos viver, tá? É, pra gente ver que Coreia não é aquelas coisas que a gente Não é que a imagina, gente vê, né? não é os doraminha que a gente Não. vê, não é a Se bem que tem uns dorama que hoje em dia, Era que, isso que eu pelo ia amor falar. de Deus. A gente acha que a Coreia é um show mundo Bong-soon, aí quando a gente vai olhar de novo, é um My Name, é um The Glory. Você sempre lembra que a Coreia é filha dos Estados Unidos. Então, né, a gente já tira aí por si só. Ah, mas é muito bom. É muito bom a gente saber a história. Tipo assim, se você quer se aprofundar, procura a história, porque é muito bom. É Isso. muito bom você conhecer. E a gente tá trazendo aqui de bandeja. Pra Então, você saber e ficar ligado. agradeço deixando seu like, seus comentários aqui. E fala o que vocês acharam da história do K-pop. Porque assim, eu particularmente eu gosto muito. Eu gosto muito até de procurar os trotes coreanos. Ah, é. Eu fui caçar Rui Mangá, eu não achei Rui Mangá no YouTube, nenhum áudio, nem nada assim. Mas, tipo, meu, procura. É Se muito informa. bom. É, conhecimento é sempre bom, né? É sempre bom. É melhor que Twitter. Twitter não, agora é X. O X. Ah, gente. Existem muitas tretas que rondeiam aí a origem do K-pop. Muita gente que acompanhava J-pop e que migrou também, né? Ficou junto ali com K-pop. Fala que K-pop é uma cópia descarada de J-pop. E realmente o J-pop surgiu antes do K-pop, mas isso não quer dizer muita coisa. Então todo aquele conceito de Let It Stick, fanchante, que a gente Foi. tem no K-pop, tinha no J-pop. E aí a gente, né, juntou, fez tudo um negócio só. Mas, assim, muita gente que escuta só J-pop fala que K-pop é uma cópia É uma descarada. E aí a gente vê a história, vê que não é muito assim, sabe que tem alguns conceitos que foram trazidos de lá, Sim. mas não é essas coisas assim Se também. for assim, a gente vai Tá. falar mal da Maiara e Maraísa, porque as meninas do nada lançou um Let It Stick delas. É mesmo, elas lançaram os Let It Stick. Também nunca vi As primeiras ninguém ver. idol brasileiras. Primeiras que linda. idol brasileira, eu gosto delas. Ryuna e o Asa, acabou, é isso. Beijo. Não entendi, o que tem a ver? Maiara e Maraísa, Ah, assim ó. sim, elas são amigas, tenho certeza que elas têm um grupo no WhatsApp. as Tem, quatro. certeza. Ela, a Ryuna, a Ciel, A Yoonji lá do programa. certeza. Certeza. Daqui a pouco a Mayra Marais aparece lá pra beber. Ryu... Com ela. Anda, água. Anda, Maranhão. Ryuna não, Jessie e o Asa. Eu acho que combina mais. Uhum. Eu acho que tem mais. E elas a são ver. mais parecidas, é. Sim, eu acho que combina mais. Mas eu acho que Jessie Wada seria Simone Simara se tivesse Simone Simara. Jessie Wada. Sim, verdade. Totalmente. Ryuna e Sunmi seria Maiara e Maraísa. Voltando pros assuntos. Então, assim, a gente não pode dizer que K-pop é uma cópia do J-pop. Até porque eu não quis colocar muito disso aqui, muito dessas comparações e tudo mais. Porque é meio doentio, né? É meio chato ficar comparando. Já tá aí, já tá os dois, eu gosto dos dois. Foi tudo Ah. na mesma época, foi um pegando as ideias do O outro. J-pop foi um juntou. pouquinho antes, o K-pop um pouquinho depois, mas isso aí mesmo. Foi só pegando criatividade. Não ia existir K-pop direito se eu não tivesse pegado essas ideias. K-pop, Light Stick, Fanchat, esse negócio de fanmat. É tudo coisa assim que você tá descrevendo K-pop. E assim, o que dá um pouquinho de raiva nos fãs de J-pop é exatamente isso. Tipo, você associar primeiro a K-pop e depois a J-pop, entendeu? Eles Tipo, nossa, mas pegou na gente. eles se doem porque, né, tipo assim, criou deles e aí quando a gente fala disso já vem K-pop na cabeça. Eles queriam que viesse J-pop pra depois falar, mas no K-pop também. Isso, lá eles também tem. olha só. E querendo ou não, o K-pop ele é mais conhecido do que o J-pop. É, então. Não tem muita gente Ah, que fazer o conhece quê? J-pop. Acontece. Agora que estão conhecendo mais J-pop, inclusive aquelas menininhas malucas do Okaineru, Roxinho deixou, tá É todo o mundo Atarashi Gakkou. O Atarashi, tá todo mundo conhecendo agora. Inclusive tô ficando com um pouquinho de ódio porque tá ficando famosinho. O J-pop tá se consolidando aí na indústria e o K-pop já deslanchou, já tá Shakespeare fazendo fish com a Anitta, já tá um negócio que assim, foi
aquilo? Terrível! Então, assim, a gente tava falando da origem do K-pop, a gente tá falando das coisas atuais do K-pop. Ai, que legal, bacana. Só, Nossa, que bacana, interessante. bonito. Voltando ainda um pouco na parte dos coreanos ainda falarem mandarim, japonês, esses outros idiomas, depois de muito tempo que vieram mais, as empresas conseguiram contratar mais idols de outros lugares, tipo o Lei do EXO da China, o Jackson também da China, Bambam da Tailândia, eles começaram a fazer músicas na língua nativa deles. E eu achei isso sensacional. É muito Tá bom. que teve umas treta aí de apropriação cultural. Mas enfim. Ai, gente, a apropriação cultural da China, do Lei fazendo música chinesa. Teve muitas outras gente. Eu acho que o Jackson nunca chegou a fazer música em mandarim. Mas eu sei que o Bambam fez uma, tipo assim, tava em coreano e tinha um pouquinho de palavras em tailandês, que eu lembro. O Lu Ho também, ele fez algumas músicas em chinês também. Não, mas assim, é muito louco, porque você olha, tipo assim, tudo o que foi construído em cima daquilo e, tipo assim, foi uma coisa, tipo, muito nada a ver. Começou com um grupinho, fez uma musiquinha ali, Foi. com a base de um hip hop lá, um simple ali, e pegaram, colocaram a musiquinha ali, foi colocado em último lugar e hoje virou isso aí que nós tá aqui tá hoje. Do nada. Virou, meu, assim, sem palavras, é outros 500. E assim, uma história de superação, né? É, porque eu tava pensando nisso. Se fosse uma música que assim, ficou, os jurados amaram, ficou em primeiro lugar, seria uma coisa. Foi expandindo depois, mas ficou em último lugar, cara. Os jurados não gostaram nem um pouco. É tipo assim, vocês não têm o prêmio, vocês não têm o pódio, vocês não têm os jurados, mas vocês têm o povo. Tem o povo. Tem o povo do mundo. E é prova de que o povo coreano, quando ele quer fazer uma coisa, ele faz. Ele faz. Porque o negócio tinha tudo pra dar errado. Tinha. Assim, a única coisa que eu gosto de pensar, assim, no K-pop, de tipo, ficar, nossa, que da hora, é que, tipo, os grupos não esquecem. Por exemplo, você não vê os grupos da quarta geração, tipo, desmerecendo as músicas da primeira geração. Ai. Ou até, tipo, pelo contrário, tem muito show, tipo, muita coisa que eles pegam e eles cantam essas músicas. Tipo, e é muito da hora saber que eles não desmerecem, entendeu? Faz parte da essência deles, né? É. Não tem não. Tipo, o Taijin Boys correu pra eles poderem andar. Então, assim, Inclusive, o Sotaiji pra eles é, meu Deus, é o Sotaiji. os Chitãozinho de Chororó pra gente aqui, entendeu? Nossa, é exatamente isso. Narayo é evidências lá. Coloca um Narayo pra você ver se todo mundo não canta. O seu coisa que Taiji eu, é gente. o Chororó. É o a Chororó. mesma casa, a mesma cara. A mesma casa. E assim, a gente entra nessa questão de tipo, quem começou, quem pavimentou, quem não sei o que. Tipo assim, procura saber da origem. Olha a origem. Antes de falar que seu Fábio que explodiu, que estourou a bomba. Isso vinda de Hermes, tá? É, Antes que a gente tome hate. Olha só que legal. Bacana. Engraçado que a gente fala mal, mas a gente faz parte do fandom. Eu já cansei de falar mal de K-pop. Olha eu aqui, ó. Acho que a gente já, tipo, falou tudo que tinha pra falar. E comentou tudo que tinha pra comentar, assim. Tem muita treta da primeira geração do K-pop, como a gente falou, nada era 100% ali. Era tudo, nada era assim. Era tudo tipo, vamos ver se vai, vamos ver se dá. Se você debutar, tudo bem, mas se não debutar, a gente não vai pagar nada pelo tempo que você desperdiçou com a gente. E isso me choca muito, porque, tipo assim, tem muitos idols que quando você vai procurar ela, a build idol tá lá 5 anos de trainee, 7 anos de trainee. Aí você fica tipo, a pessoa ficou 7 anos numa empresa, num dormitório pequeno, dividindo com outras pessoas que não conhecia, treinando, não sendo pago, longe da família, sem poder se comunicar, sem poder ter vida. E não debutou. E lembrando que na época a idade pra ser idol era um pouquinho mais elevada, né? Era. Então a gente tinha ali os idols nos seus 25 anos, que já tinham terminado escola, que muitas vezes estavam fazendo faculdade, trabalhando e sendo trainee. Então, assim, tinha que trabalhar pra viver, porque o trainee não pagava nada. Você tinha que estudar, porque não era garantia que você ia debutar, que você ia viver o seu sonho. E você não queria largar a carreira de trainee. Então, assim, devia ser muita coisa na cabeça deles, Pois cara. é. Muita coisa. Tudo começou a ficar mais... pegarem
pessoas mais novas na parte, eu acho que, dos meninos do BTS em si. Porque até JK então tava estudando ainda. Isso, até então o Jungkook era o mais novinho ali, tipo, que todo mundo ficava, caraca, essa criança ainda tá estudando, é uma criança. Tá aí que eu fico até um pouco chocada, porque eu tava escutando a música do JK esses dias, Seven, aí eu fui parar pra raciocinar e eu fiquei, gente, o que esse menino tá falando? Exatamente. Eu vi ele se formar, exatamente. Eu formei ele. Pra ele tá agora em porta de Itaewon, com gente que nem conhece, vestido de preto, lançando pro alto. Assim, é muito louco pensar nessas coisas. E tipo assim, ele antes eram idols de 25 anos, 29 anos, hoje são idols de 14 anos! 14 anos, cara! O menino do Enhypen, o Nick, é mais novo que eu. Tem tanto idol mais novo que a gente, amiga. E eu ficava muito chocada quando o Enhypen debutou. Porque eu ficava, gente, o Nick ele é mais novo que eu, ele é de 2020. Agora não dá nem pra achar estranho, porque é tudo assim. É tudo. As meninas do New Jeans não tem uma que é da minha idade. É tudo mais nova. Eu fiquei, gente, por quê? Vamos deixar essas crianças viver. E aí a gente perde um pouquinho dos conceitos da primeira geração, né? Porque tem todo aquele conceito sexy, todo aquele conceito que não dá pra ser feito em crianças, porque são crianças, né? Pois é. A Asa, que já tem mais de 30 anos nas costas, já é casada, tem 2 filhos, tem carreira própria. Ela fazendo as performances dela, o pessoal joga hate nela. Ai, porque é um conteúdo muito acima da idade. Impróprio, não sei o que, pra pessoa na universidade. Ela teve que fazer BO por causa disso, mano. Ela teve que ir na polícia. Foi. Porque tava falando que ela tava fazendo conteúdo impróprio. E a gente já saiu pela tangente, já. De novo a gente saiu do meio do rumo. Eita, que delícia. Então é isso, gente. Esse foi o iniciozinho aí da música popular coreana e como chegou no K-pop, né? Lembrando que ainda existem outros tipos, o trot ainda existe por aí na Coreia. É que só que não é tão conhecido quanto o K-pop, que é o K-pop mesmo, que estourou muito a bolha e agora tá aí tocando em mercado e barzinho no Brasil. Na Renner, principalmente. Na Pernambucana, eu entrei na Meili. Eu entrei na Meili, tava tocando Seven. Eu fiquei, gente, 8 horas da manhã, muito tocando louco. Uma música dessa. Muito louco. Pois é. E eu fico chocada ainda. Porque assim, eu esqueço que os meninos, pra mim, BTS ainda tá lá dentro de um ônibus escolar chutando caixa de papelão vazia. Eu esqueço que eles explodiram na vida, que estão fazendo sucesso em todo lugar. E aí eu fico chocada, eu fico, a música. Aí meu marido fica, eu sei que é. Tipo assim, todo mundo fala deles. Só você que acha que eles ainda tá assim, ó. Ai, gente, mas é muito bom ver como o K-pop expandiu, assim, como cresceu. Assim, eu cheguei no meio do caminho, né? Eles já eram mais conhecidinhos aqui do Brasil. Eles já tinham até mesmo... Não, eles não tinham feito show ainda. Ah, não, já tinham sim feito o show da Era Wings aqui no Brasil. O BTS já tinha feito um show da Era Wings aqui no Brasil. Foi aí que eu comecei, que eles vieram pra cá e aí eu conheci. Exato. Ai, tá vindo não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Da Coreia, nossa, não sei o que. O pior momento pra vida de um ARMY foi ter entrado na Era Wings. Pior não, né? Porque... eu amava Era Wings, foi meu álbum favorito por muito e muito e muito tempo. Inclusive, quase que eu coloco ele ao invés do balãozinho. É que o balãozinho é muito icônico, né? Não tem como. Spring Day tá aqui, filho. Não tem como. Spring Day tá aqui dentro. Mas é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem acompanhado com a gente hoje a origem do K-pop. E a gente vai voltar com mais conteúdos aí. A gente vai falar sobre a segunda geração, a terceira, a quarta geração do K-pop. Vai falar sobre o problematizamento. A gente vai falar sobre as problemáticas do K-pop, tanto de namoro, quanto de cirurgia plástica, todas essas coisas. A gente vai trazer aqui pra vocês saberem um pouquinho mais e comentarem junto com a gente aqui. Aliás, se vocês puderem, deixem aqui nos comentários que outros assuntos vocês querem conhecer aí sobre o mundo asiático. Não precisa se limitar só à Coreia, até porque a Ásia não é só Coreia. Então a gente tá aqui pra falar sobre tudo abertamente aqui com vocês. É isso. Até mais. Muito boa essa poltroninha, né? Ai, gente, que delícia!